Olá amigos do canal Vanguarda Espírita. Nós vamos conversar hoje sobre problemas da obsessão infantil. Dentro da doutrina espírita, nós já em outras ocasiões, palestras e também no curso do Perispírito, tocamos neste assunto sobre a obsessão infantil, que é um assunto, eu diria, muito importante para pais, não é? Que muitas vezes não entendem o comportamento daquela criança que ainda na infância tem problemas e não se consegue definir o que pode ser. Esses problemas da obsessão infantil, num texto da Clara Lila Gonzalez de Araújo, da revista Reformador, muito interessante, porque ela aborda algo que não se fala, na verdade, muito, mas tocamos nesse assunto porque achamos de muita importância. O texto diz o seguinte: pululam em torno da terra os maus espíritos em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços nesse mundo. A obsessão, que é um dos efeitos de semelhante ação, deve, pois, ser considerada como provação ou expiação e aceita com esse caráter. Nesta condição geral do que a obsessão pode trazer, como diz, né, o texto, ela deve ser tratada como uma aprovação ou também como uma expiação. No caso específico da criança, diz o texto de Allan Kardec: intriga-nos sem dúvida que essa situação possa ocorrer com crianças. Essa análise feita por Allan Kardec da resposta dada pelos espíritos superiores à questão 199 do Livro dos Espíritos esclarece-nos sobre o problema. Diz o codificador: aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que ainda nenhuma influência pode lhe ter tido a educação? Algumas não há que pareçam trazer do berço essa astúcia, felonia, a perfídia, até o pendor para o roubo e para o assassínio. Não obstante bons exemplos que todos lhes dão, conclui Kardec, no mesmo comentário, que esses espíritos se revelam viciosos por não possuírem progresso, sofrendo, então, o efeito da sua inferioridade. É interessante esta questão que aborda Allan Kardec, da maneira como ele aborda, porque pode haver uma interpretação diferente dentro dessa questão, onde o espírito desta criança pode estar mostrando a sua personalidade dependendo da idade da criança, não é? Então, como é que nós vamos identificar se aquela situação de rebeldia, de problema que a criança tem e que mostra com todos esses detalhes que nos tocou ali Allan Kardec, será que é um problema da personalidade infantil daquela criança, daquele espírito, não é? Que já está se revelando por volta dos seus 2, 3 anos de idade? Ou esta criança está sofrendo uma influência obsessiva? É muito importante que, nesses casos específicos, os pais não deixem passar muito tempo para tomar uma atitude. Os pais espíritas que costumam levar os seus filhos nas palestras aos domingos ou às segundas-feiras, dependendo da casa espírita, tem também a oportunidade de levar estas crianças para a evangelização infantil, para passes, não é? Também de crianças. Isto tudo é muito importante. E um aconselhamento dentro da casa espírita com a pessoa que tenha ascendência sobre esse assunto, que conheça sobre esse assunto, para
identificar se ali existe ou não uma obsessão, ou se é uma característica da personalidade do espírito, se a criança naquele momento está se revelando uma criança obsedada ou não. É muito importante também que dentro disso que nós estamos conversando, dentro desses comportamentos desequilibrados, não é? Como resultante de rebeldias, insatisfação, nervosismo, da dificuldade intelectual da criança, não é? Que apresentam, agravando-se muitas vezes na sua existência, durante a sua existência, ao longo dos dias, trazendo a possibilidade desta criança, ao tornar-se adulto, vir a cometer inclusive suicídio, não é? Isto deve ser muito dentro da nossa ótica espírita, deve ser muito cuidadoso, todo esse diagnóstico, toda essa nossa conversa, ela deve ter, claro, um acompanhamento muito cuidadoso para ver, como eu disse anteriormente, se tudo o que acontece é uma questão específica da personalidade infantil, ou muitas vezes da própria educação, em que a criança vai copiando, não é, os adultos, ou se de repente é uma situação de obsessão. O importante na nossa conversa é entender, dentro desse texto de Clara Lila Gonzalez de Araújo, da revista Reformador, a última revista Reformador de março, é de que o problema existe, que nós não podemos ignorar que ele existe, não é? Além da assistência espiritual a ser dada às crianças portadores de dificuldades de natureza obsessiva, no atendimento de passes magnéticos, a água fluidificada, não é? Reuniões do evangelho, evangelho no lar, todas essas providências são extremamente importantes para nós chegarmos a uma conclusão de que aquela criança que se recusa, muitas vezes, a escutar o papai, escutar a mamãe, tem um problema intelectual, tem um problema se for para o jardim, tem um problema com os coleguinhas do jardim, ela não consegue manifestar-se no jardim como uma criança normal dentro do grupo, ela não está se ajustando dentro do grupo. Se ela não está ajustando-se dentro do grupo como criança, como jovem ou como adulto, existe um problema. Este adulto, ele pode vir a namorar, ele pode vir a casar, inclusive, não é? Ele pode vir a ter filhos. Mas o problema obsessivo, se não for cuidado desde a infância, se houver o problema na infância e não for cuidado, vai fazer com que este jovem tenha problemas com as suas amizades, vai ter problemas também mais tarde no seu casamento, com os seus filhos, podendo então subtrair a sua existência muito jovem, porque a obsessão, esses espíritos obsessores, como disse aqui o texto de Allan Kardec, e a resposta 199 do Livro dos Espíritos, é muito importante entender que existe, não é, esta situação e que ela deve ser cuidada então desde os primórdios, desde a época infantil. Mas, repetimos, ser importante uma análise muito criteriosa deste assunto. Não vamos colocar este assunto como uma certeza absoluta de que se a criança estiver rebelde, se a criança estiver com problema intelectual, se a criança não obedecer os pais, ela tem um problema obsessivo. Mas procuremos uma casa espírita que possa diagnosticar com seriedade esta situação, no intuito de ajudar este espírito, não é, infantil dessa criança, para que ela possa vir a ser regenerado, enfim, e que o outro irmão que está ali obsediando a criança possa ser trabalhado e possa também entender que ele não pode continuar naquela situação.
É isto, meus irmãos, sobre a obsessão infantil. O texto é vasto, não é? Temos, na verdade, muitas variantes disso que nós estamos falando, mas é o alerta que nós deixamos aqui no nosso canal Vanguarda Espírita. Inscreva-se, compartilhe, toque no sininho, esteja sempre conosco e muito obrigado a todos.